Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou esclarecer absolutamente tudo sobre picadas de cobras. Eu fui até o Instituto Butantan, que é referência mundial sobre esse bicho, conversar com um dos maiores especialistas no assunto. E como esse é um vídeo super completo, eu deixei aqui organizado na descrição do vídeo um menu minutado com todas as quase 50 perguntas que eu fiz lá. Muitas dessas perguntas eu recebi aqui no canal de vocês e organizei essas perguntas em 3 temas: cobras peçonhentas, tratamento e prevenção de picadas. Mas apesar do menu aí, eu sugiro fortemente que você veja o vídeo inteiro porque tem muita informação importante aqui. Eu fiz essa matéria porque como esse é um canal que incentiva as pessoas a irem para a natureza, eu me sinto na obrigação de instruir caso algum imprevisto aconteça. Então eu queria pedir também para que vocês compartilhem esse vídeo, porque essas informações podem fazer aí a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, tá? É uma prestação de serviço bem importante das pessoas saberem. Bom, chega de falar, bora pro Butantan. Muito bem, pessoal, já estou aqui dentro, bastidores do Instituto Butantan, aqui com o Giuseppe. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bom? Giuseppe é um conhecido de longa data, ele é diretor aqui do Museu do Butantan. Ele está com 45 anos de casa já? 45. Não era nem para falar isso no ar, né? Que isso conta a tua idade, hein? Com certeza, e depois, né? Mas eu tô 45 porque eu entrei aqui muito novo, tá? É por isso. Quantos anos você entrou no Butantan? Eu tinha 16 anos. 16 anos, olha só. É uma vida, é um cara que sabe tudo sobre cobras e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas com ele. Eu fiz uma lista com todas as perguntas que vocês me fizeram em todo esse tempo de canal, ou seja, na verdade eu estou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que a sua pergunta esteja aqui. Se você já perguntou sobre cobras, provavelmente estará, porque são mais de 50 perguntas. Vamos começar literalmente pelo começo e terminar nas mais importantes, ok? Primeira pergunta: qual a diferença de cobra, serpentes e víboras? É a mesma coisa, tudo igual. é a mesma coisa. Cobra é um nome importado quando os portugueses vêm, porque o nome cobra era usado mais para definir as najas. Entendi. Serpente seriam as nossas cobras, porque elas serpeiam. Uhum. Né? E víbora é a serpente peçonhenta que ocorre na Europa e também é usado dos nossos colegas de língua espanhola. Né? Então lá eles chamam, por exemplo, uma peçonhenta de víbora. Aqui para o Brasil, a gente acaba utilizando cobra ou serpente, sendo que o termo mais correto é serpente, mas acabou sendo sinonimizado. O certo é cobra venenosa ou cobra peçonhenta? Ou os dois? No fundo, é a mesma coisa. Mas, no entanto, nós temos uma polêmica. Por exemplo, existem algumas serpentes que têm veneno, produz veneno, mas ele não é totalmente ativo no ser humano. Entendi. Seriam as venenosas. Peçonhentas seriam as que atingem os seres humanos. Peçonhentas são aquelas que têm uma dentição apropriada para poder inocular o veneno através do bote. Entendi. Né? E venenosas seriam aquelas que podem produzir veneno, podem produzir, mas não causam acidentes importantes, sem importância médica. É uma dúvida que me perguntam muito aqui: cobra morde ou cobra pica? Cobra não peçonhenta ou não venenosa morde, cobra peçonhenta, jararaca, cascavel, surucucu, pica. Por que a coral morde? Porque coral não dá bote. A diferença está mais no esquema de ação. Grupo jararaca, grupo cascavel, grupo surucucu, elas têm esse movimento, abre e volta. Isso aqui significa abrir a boca, dar o bote e voltar. Então elas picam e voltam. As outras, elas mordem, significa que tem que pegar, segurar, ter movimento de cabeça, de musculatura para injetar veneno. Entendi. Dentro das pessoas, quem faz isso? A coral. Quantos % das cobras brasileiras são peçonhentas ou venenosas? Então, hoje nós temos exatamente 380 espécies de serpentes no Brasil registradas e conhecidas. Tá? Eu estou arredondando o número, 380. Desse número total de serpentes conhecidas no território brasileiro, tanto a parte continental quanto a parte de ilhas, exatamente 15% são peçonhentas. Quantas dá, mais ou menos? Vai dar 62 espécies. Só isso? Só isso. Cobras não venenosas e não peçonhentas, elas podem transmitir alguma doença? Uma mordida de uma jiboia, por exemplo, que não tem veneno, não tem peçonha, ela pode transmitir alguma outra doença? Qualquer tipo de cobra, elas podem e têm
a boca suja. São animais que se alimentam de outros animais. São animais que rastejam. Então, a quantidade de bactérias na boca de um bicho desse é muito grande. Agora, isso não significa que todas têm, não significa que toda picada de cobra vai ter problemas, é muito relativo. Por que é relativo? Depende do momento, depende da pessoa, de ser mais ou menos suscetível a um problema de contaminação externa que não seja veneno. Entendi. Certo? Dentro dessa pergunta ainda, você foi mordido, ou é mordido no caso, né, por uma cobra não peçonhenta, não venenosa, o que você faz? Você precisa tomar algum cuidado extra? Se for um acidente relativamente simples, lavar com água, sabão, com qualquer coisa que Álcool. higienize o local, que o princípio é higienizar o local, está de bom tamanho. Agora, se for uma coisa mais complicada, que você está muito machucado, está sangrando muito, está cortado, procura um médico para fazer o quê? Prevenção de problemas secundários. Qual a média anual de picadas no Brasil hoje? Em média, nós estamos com aproximadamente 30 mil de acidentes por ano no Brasil provocados por serpentes. Caramba, é um número grande. Ele é grande e não é grande. Do ponto de vista de população, Tamanho, território e população, ele não é grande. não é grande. Do ponto de vista de qualidade do acidente, ele é importante. Entendi. Qual a cobra que mais pica seres humanos no Brasil? É o grupo jararaca. O grupo jararaca. O grupo jararaca. O grupo jararaca, ele tem aproximadamente 90% de acidentes provocados no Brasil. Estou falando nos redondos, Claro, tá? claro, não precisa falar 80 e isso, bom, Sim, claro. 90% dos acidentes. Agora, qual a serpente que tem a picada mais letal no Brasil? Cascavel. Cascavel. Cascavel causa aproximadamente entre 8 e 9% dos acidentes. Tá? 8 e 9. E quantos desses são letais? 2%. Só uma pergunta que me fazem muito. A cobra, ela ataca? Eu acho que essa pergunta as pessoas fazem no sentido de a cobra, ela te persegue para te picar? E por que uma cobra pica um ser humano? Veja, é uma relação meio estranha, tá? Uma relação de amor e ódio. A serpente não tem a intenção no seu comportamento de atacar pessoas. Ela tem no seu comportamento se defender de uma coisa que para ela é muito feia. Uma cobra nunca vai perseguir um ser humano. Não né? existe perseguição. O que existe é comportamento defensivo de uma serpente. Ainda falando nesse mesmo assunto, e eu sei que essa é uma pergunta subjetiva, mas é uma dúvida que muitas pessoas fizeram. Qual é a distância de ataque de bote de uma cobra? Falam, tem uma lenda que diz que é 1/3 do tamanho da cobra, é mais ou menos isso ou não? É mais ou menos isso. O bote de uma serpente peçonhenta, tá? Ele está, em média, dando 1/3 do seu comprimento. Nós sabemos também que a média de serpente brasileira é de 1 metro. Média. Que nós temos na Amazônia esse bicho aqui, ó, que é a maior serpente do Brasil, São a surucucu? uma surucucu, que pode chegar a 3 metros. Então, 1/3 de 3 metros é 1 metro. A média de um metro para uma serpente comum, né, que não seja dessa espécie, vai ser de 30 centímetros. Tá? Eu posso dizer que se eu tiver a 1 metro de uma serpente, via de regra eu estou seguro. Está já está seguro. Eu quero saber quanto tempo eu tenho para chegar no soro. Ou qual é a minha margem de segurança ali? Eu sei que provavelmente quanto mais rápido, melhor, claro. Mas no caso de uma jararaca e de uma cascavel, de um hemotóxico e de um neurotóxico, eu tenho alguma margem de segurança? Eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar no hospital? Tem uma margem de segurança muito boa, por sinal. A gente Não sempre... preciso sair correndo e bater o carro no caminho. Não, a gente fala até... A gente até fala que um dos primeiros socorros é manter a calma. Por quê? Manter a calma para você não quebrar a cabeça. Mas tudo bem. Claro. Pois é, porque às vezes a coisa é tão simples, se você sai desesperado, Bate o carro e bate o carro. Ou você tropeça e quebra o braço, ou qualquer outra coisa. Então, calma, não tem problema nenhum. Existe tempo. O ótimo de atendimento, o que é o ótimo de atendimento? Bom, as pessoas reagem de uma maneira muito boa entre 6 e 10 horas. Ah, ok. Se você chegar no hospital 6 horas depois da picada, claro que pode acontecer casos extremos da pessoa morrer antes, mas de 6 a 10 horas você tem
uma boa resposta. Uma boa resposta, uma chance muito grande de ficar bem. Exatamente. Isso não significa, de forma alguma... Você não deve ir imediatamente para o médico. É. Uma coisa que me perguntam muito, como proceder no caso de uma cobra picar um animal doméstico, um cachorro ou um gato? É o mesmo procedimento de um ser humano? Os sintomas, a ação do veneno é igualzinha. Uhum. Né? O que acontece é que os animais domésticos, o gado inclusive, geralmente eles são picados aqui, porque é a parte que fica em contato com o solo. Qual que é o problema de ser picado na face? Muito perto do É o cérebro, inchaço. do sistema nervoso. É o inchaço. Uhum. E esse inchaço pode levar ao edema de glote. Né? Mas o procedimento é o mesmo, só que não vai levar para um hospital humano, mas vai levar para um hospital veterinário. O que é uma picada seca? Picada seca é uma coisa que acontece em muitos casos. Nem toda picada leva envenenamento. O fato de ser picado não significa que foi envenenado. Uma jararaca ou uma Qualquer cascavel pode cobra. picar sem injetar veneno em você. Ela pode picar sem injetar o veneno, ou ela pode picar e injetar pouco veneno. Quando injeta pouco veneno, o organismo reage de uma forma satisfatória. Né? Como eu sei que é uma picada seca? Você não tem sintomas. Ou se não tem sintomas localizados, muito discretos. Mas eu tenho que assumir que a picada é uma picada potencialmente perigosa. Quem vai determinar se é seco ou não é o médico. Entendi. Não é você. Eu não posso pensar nisso. De jeito nenhum. Essa próxima pergunta é uma pergunta que me fazem muito, que a gente pseudo aprendeu no colégio, mas eu não acredito muito. Como você diferencia uma cobra venenosa ou peçonhenta de uma não venenosa? Eu vou usar esse meu brinquedinho aqui, Tá. que é o seguinte. A gente aprende na escola que cobra peçonhenta tem cabeça triangular. Jiboia tem e não é peçonhenta, então não funciona. A gente aprende na escola que cobra que tem cabeça redonda que não é peçonhenta e a coral tem cabeça redonda, então não funciona. Tá bom? O que funciona na prática? Na prática, a gente faz assim. Primeiro, se a gente olha para o animal e percebe que a pele é áspera e não lisa como as não peçonhentas de um modo geral, fique esperto. E aí, se perceber que tem a narina e tem mais um orifício virado para frente, tá? E isso é muito visível, é um buraco virado para frente. Além da narina. Além da que a gente quase não vê a narina, que fica aqui na pontinha. Aí sim nós estamos com certeza absoluta que é uma serpente peçonhenta, desde que não seja coral. A coral é uma exceção. É exceção. Falando exatamente nisso, como a gente diferencia uma coral verdadeira de uma coral falsa? É bom não diferenciar. Do ponto de vista prático, nós aqui do Instituto aconselhamos qualquer cobra de cor vermelha. É perigosa. Potencialmente considera como potencialmente perigosa. Por quê? Não há necessidade de perder tempo. Aquele negócio, tem uns provérbios, vermelho com verde, tome cuidado. Eu nem lembro, mas esquece. Nem toda coral ela tem cor vermelha. Na Amazônia, região Amazônica, nós temos um grupo de corais. Ela tem o corpo todo negro coral, já e tem pontos brancos dando a volta no corpo. Você olha para aquela encrenca e fala assim, isso aqui não é coral nunca, claro, não tem vermelho. E é. Filhote de cobra tem veneno? Tem. Igual a da mãe? Se ela é peçonhenta, tem veneno. Já nasce com veneno. O veneno dela não é mais fraco? Não é mais fraco. Dependendo, por exemplo, o grupo jararaca, o veneno age de forma diferente. Essa diferença comportamental e de alimento faz com que o veneno tenha uma composição diferente e no nosso caso, em acidente humano, a manifestação é diferente. Como é que funciona? Um filhote de jararaca picando uma pessoa, a ação do veneno é muito mais sistêmica, ou seja, mexe com a coagulação do sangue. Você não tem dor praticamente, não fica inchado, não fica vermelho, em compensação você está com sangue incoagulável. Cobra morta pode inocular veneno se você pisar nela? O veneno está ativo até quanto tempo? Veja bem, o veneno é um complexo proteico, tem proteínas, enzimas, tem um monte de coisa ali dentro daquele veneno. Assim que o animal morre, se ele morreu agora, ele está totalmente ativo.
Conforme vai passando o tempo, ele vai se degradando. Agora, no caso de você ter acabado de matar a cobra, toma cuidado, não sim. vai brincar ali, não é pra matar cobra, gente, peraí, não tô falando isso, mas pegou uma cobra que acabou de morrer, vai brincar com a cobra ali, vai se... Aí é tão ruim quanto a viva. Por exemplo, você falou uma coisa bem legal. Às vezes o sujeito achou uma cobra, tá no sítio dele, lá na chácara dele, sei lá o quê, ele dá uma cacetada na cobra e corta a cabeça do bicho fora. O corpo continua com o movimento de cobra. E a cabeça continua fazendo isso. Uhum. Se colocar a mão ali, ela fecha. Picada de cobra dói? Eu sei que essa é uma pergunta subjetiva, vamos falar de grupos separados aí. Vamos separar. Picada... Tirando o efeito mecânico, é óbvio, você tem uma ponta espetando em você, mas tirando esse efeito. Tirando o efeito mecânico, como é que funciona? Se for jararaca adulta, dói. E bastante. Se for jararaca jovem, filhote, não dói. Se for cascavel, não dói. Se for coral, não dói. E coral ainda tem uma ação diferente que é anestésica no local. Surucucu, dói. Então, os venenos que têm ação local, doem. Eu posso ser mordido, por exemplo, por uma coral, e acabamos de aprender que a coral não pica, ela morde, e não perceber? Posso sentar e sentir um incômodo ou alguma coisa assim e não perceber? Até pode. Porque a pessoa vai sentir uma pressão. Uhum. E o adormecimento, né, ele demora algum tempinho para acontecer, mas vai sentir uma pressão no local, que é a mordida. Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, não sei se tem esses dados. Qual parte do corpo é mais picada por cobra no Brasil, vai? Do joelho para baixo, 80%. Do joelho para baixo, 80%? Do joelho para cima, os 20%. Depois entra na mão. Né? Então sempre nas pernas, sempre tomar cuidado onde pisa. Aí vai umas perguntas primeiras. Média do bote. Vai dar 30 centímetros, sempre do joelho para baixo. O restante distribui para o corpo todo, sendo que a maior parte fica na mão. Por que na mão? É a pessoa que às vezes vai sentar no local e põe a mão, ou levanta alguma coisa, ou passa do lado de um barranco e assim por diante. Isso me dá uma pergunta óbvia que você quase respondeu praticamente. Como eu faço para evitar uma picada de cobra? Usa bota. A picada de cobra não fura a bota? Se for bota boa, não. Se for uma bota de couro, não fura? Boa, de couro, bom. Não fura. E a perneira? A perneira, se for uma perneira de couro bom, também aguenta. Uma vez uma senhora me fez uma pergunta que eu também não soube responder. Ela achou uma cobra dentro da cozinha. Quem ela chama? Ela chama os bombeiros, ela chama os zoonoses, ela chama o Butantan. Para onde ela liga? Quem que ela não deve chamar? Não deve chamar o Butantan. O Butantan não é um órgão... Não atende. A gente só atende assim, em último caso, são casos muito específicos, tá certo? Quer dizer, o bombeiro fica ali, ó. Entendi. Mais ou menos. Deve chamar quem? O serviço de zoonoses do município. O nome já dizendo, zoonoses, animais que estão próximos a gente. Uma pergunta que tem uma resposta óbvia, mas não é tão óbvia para as pessoas que estão em casa, elas têm o direito de perguntar. Existe vacina contra a picada de cobra, um pré-soro? Não, existe soro. A diferença entre vacina e soro, a vacina previne um problema de saúde pública, geralmente, e o soro combate, ele trata. Não existe, não está comprovado e não é comprovado que o veneno possa ser criado em uma vacina. Por quê? Porque a ação dele é diferente. Entendi. Todo hospital tem soro antiofídico? Não há necessidade. Como é que para onde eu vou? Se eu for picado por cobra, o que eu faço? É fácil. Então, para que eu vou colocar soro, por exemplo, na cidade A e na B, que é do lado? Então, o governo coloca o soro na cidade que tem melhor recurso. Tá certo? A pequena não precisa, mas existe uma rede de informação. Foi picado naquela cidade ou naquela localidade onde não é ponto de atendimento, não tem problema, vai no hospital daquele local. Ele vai te indicar. O próprio hospital pode levar o paciente para a cidade do lado, ou pode ser indicado. Uma coisa que me perguntaram já umas 8 vezes, o SUS tem soro antiofídico? Não precisa ter soro, porque o soro pode estar localizado numa Santa Casa de um município, ele pode estar localizado num hospital municipal, que tem melhor condição, ele pode estar localizado num hospital estadual
daquela localidade. O soro, então, pelo que eu entendi, ele está, teoricamente, e não dá para confiar muito nas coisas do Brasil, mas teoricamente ele está estrategicamente distribuído nos hospitais para cobrir regiões. Exatamente, está. O Instituto Butantan atende pessoas? Tem hospital aqui no Instituto Butantan? Se a pessoa for São Paulo capital, ela pode trazer uma picada de cobra aqui, uma pessoa com picada de cobra? Pode e deve, porque o Hospital Vital Brasil, que é do Butantan, que fica aqui dentro, ele é um hospital referência para o Brasil todo. O soro sempre é de graça? No Brasil sempre é de graça, de uso humano. O veterinário paga. Essa é uma dúvida que eu sei a resposta, mas que eu já tive. Eu vou fazer uma expedição longa, sem atendimento, eu posso comprar soro e levar? Não, né? Não. Até porque o soro precisa ser preservado em geladeira e precisa de um médico capacitado. Exatamente. O soro é um medicamento, como se converte em medicamento de uso controlado, que só pode ser administrado por equipe médica. E ele só pode ser indicado por um médico. O soro tem que ser guardado em geladeira a 8 graus, não abaixo disso. Nem acima, muito bem. Nem acima. Quais são os tipos de soro que existem? É um soro para cada cobra ou é um soro para cada cobras neurotóxicas ou para como é que é? Assim, o Brasil tem 4 grupos de serpentes: jararaca, cascavel, surucucu e coral. Nós temos um soro chamado antibotrópico, anti-jararaca. Temos um soro chamado anticrotálico, anti-cascavel. Um soro antielapídico, anti-coral. E um soro antilaquético para surucucu, né? Basicamente. Por questões estratégicas, para a região amazônica, os sintomas, a ação do veneno de surucucu e de jararaca é muito semelhante. Aí, como é muito semelhante, o que acontece? Nós temos para a Amazônia o soro antibotrópico laquético, anti-jararaca, anti-surucucu. Ah, tem soros combinados. É combinado. Por quê? Porque a ação do veneno é muito parecida. Para a região sul-sudeste, nós temos também o soro antibotrópico crotálico. O que significa isso? Na região sul-sudeste e um pedaço centro-oeste, nós temos o soro combinado cascavel jararaca. Por quê? Porque é o acidente mais comum. Entendi. Como age o veneno de cobra? Então, eu falei agora há pouquinho. Nós temos o grupo jararaca, cascavel, surucucu e o grupo coral. Como é que age o veneno de jararaca, que é a maioria dos acidentes? Ação local intensa, dor, inchaço e problemas de coagulação, tá certo? Já entrando com o bicho adulto ou jovem. Ah, surucucu? Igualzinho a jararaca, igualzinho, dor local, inchaço, sangramento, acrescido de uma pequena ação neurotóxica que provoca vômito e diarreia. O cascavel não causa dor local. E a primeira coisa que aparece numa picada que a gente chama potencial é uma reação de paralisação do globo ocular, ou melhor, da pálpebra. Então, a pessoa vai ficar assim, olha bem para minha cara aqui, ó, gente. Cai. A pálpebra cai, significa que o veneno está agindo nos nervos aqui e o olho cai. Só que a pessoa quer enxergar. No que ela quer enxergar, ela faz isso. Então, isso aqui, olha, testa enrugada e o olho semicerrado Cascavel. É cascavel. Aí você diz, mas o cara está de fogo, está de porre. Não, ele está lúcido. Tá certo? Mas tem mais um detalhe. Um acidente com coral também pode deixar o olho semicerrado. Tá? Porque o veneno também age aqui em cima. E agora, como é que eu faço? Bom, se a pessoa não viu que foi uma coral, mas está com o olho assim, e faz 2 horas que foi picado, está com o dedo e pedaço da mão adormecida, Coral. Coral. Conclusão dessas 2 últimas perguntas. Eu não preciso levar a cobra para o médico quando eu for picado? Aí eu vou fazer uma pergunta para você me responder para eu dar a resposta. Tá. Quem é que tem que conhecer cobra? Médico ou biólogo? Biólogo. Biólogo. O que o médico tem que fazer? Tratar. Tratar. Então, o médico, ele não tem obrigação, até pela sua própria formação, de conhecer uma cobra. É óbvio que não. Mas o médico tem a obrigação de ler os sintomas, analisar o quadro clínico e pelo quadro clínico ele vai chegar ao tipo de cobra.
Até porque você tentar capturar a cobra é um risco a mais e um desgaste a mais, né? Com certeza. Então não precisa levar a cobra. Não Foi picado, precisa. esquece a cobra, vai pro médico. Como é ministrado o soro? É uma injeção? É na veia? Para quem nunca teve O contato. soro, a licença é isso aqui, ó. Uhum. É uma ampolinha. Uhum. É um frasco. Esse frasco lindo aqui é o milagroso. Uhum. Aqui está o antídoto para picada de cobra e esse aqui é de coral. Uhum. Tá? O fato de ser transparente indica uma certa pureza, né? Uma certa qualidade do produto. E hoje, por uma série de estudos feitos, ele é injetado diretamente na veia. Por isso que tem que ser médico. Entendi. Tá? Se usa diretamente na veia e esse soro é diluído no soro fisiológico. Soro errado pode matar? Tomar o soro errado não faz efeito. Você imagina um picado de cascavel tomando soro de jararaca, o rim dele começa a ficar comprometido cada vez mais. Se eu tomar uma picada de uma cobra não peçonhenta e tomar o soro antiofídico para cascavel, então, Não vai acontecer nada. não, o soro sozinho ele não vai Não te vai matar. fazer nada. O diferencial seria se uma pessoa tem uma certa sensibilidade, que as pessoas vão ter sensibilidade, alergia a uma aspirina, né? Uhum, claro. Então, não vai acontecer nada se a pessoa não tiver nenhum problema. Existe uma quantidade certa de soro? Existe. E como é que se avalia isso? Bom, a partir do princípio que Ela não é padrão. Eu não dou uma ampola, fui picado ela uma é ampola. certa, quase padronizada. Via de regra, é mais ou menos assim. Acidente leve, aproximadamente 4 ampolas de soro. 4 ampolas. Acidente moderado, aproximadamente 8 ampolas de soro. Acidente grave, acima de 8 ampolas. Isso é um certo padrão. Agora, o médico tem todo o direito, através de avaliação clínica de alguns testes, aumentar ou até diminuir. Todo médico sabe o que fazer no caso de uma picada de cobra? Eles aprendem o que fazer na faculdade de medicina? O médico, Pode ser sincero. Relaxa. as faculdades de medicina não têm, nem toda a faculdade de medicina tem essa disciplina muito bem estabelecida, certo? A gente sabe que em algumas faculdades esse assunto é mais aprofundado e outros ele é menos aprofundado. Mas mais por causa do professor do que como uma disciplina específica. Agora talvez as perguntas mais polêmicas, que são as lendas urbanas que a gente tem. Quando eu tomo uma picada de cobra, eu devo fazer um torniquete? Não. Por que não? Porque o organismo vai brigar com duas coisas básicas. Foi picado aqui, faz torniquete aqui, o que acontece? O corpo está brigando com a falta de circulação nesse passo, então o sangue não está sendo purificado pelo rim, e o organismo está brigando com o veneno que está concentrado aqui, então tem que deixar circular normalmente. Segunda pergunta, devo fazer sucção ou com a boca ou com qualquer aparelho? Não, não funciona. Por quê? Por que não funciona? Porque o veneno é injetado sob pressão. Se ele injetar sob pressão, ele vai lá para dentro. Então, quando você faz a sucção com a boca, vai sair um pouco de sangue. Talvez saia veneno um pouquinho só. Se fizer com um aparelho, os americanos gostam de fazer isso, também não funciona. Não é certo? Outra lenda urbana, devo fazer... Desculpa dar risada. Devo fazer vários furinhos em volta da picada e sangrar? Não, porque se for picado por jararaca, que tem ação hemorrágica, você vai furar, vai começar a sangrar mais ainda. E sendo um veneno de ação local, o organismo tem que brigar com o veneno e com os furinhos que está ali, além de ser uma porta de entrada da infecção secundária. E o que nos leva à pergunta fatídica. O que fazer em caso de picada de cobra? É muito simples, muito simples. A primeira coisa, quando eu falo simples, é simples. Primeira coisa, qualquer picada de cobra, o paciente, que passa a ser o paciente, ou o picado, calma. Quem Mantenha estiver... o batimento cardíaco. Mantenha dentro calma. do possível, é claro. Eu sei que as pessoas vão falar, eu fui picado por uma cobra, como eu vou me manter Tudo calmo? bem, Mas vai. melhor tentar. Tenta. Uhum. Quem estiver ao lado, mantenha a calma também, certo? Essa é a primeira regra básica. A segunda regra básica é tentar limpar o local acidentado com água e sabão. Isso não quer dizer que todo mundo andar com sabão no bolso, que eu também não ando. Claro. Mas a ideia aqui é higienizar o local. Pode ser com álcool? Qualquer coisa que limpe Aquele o local. álcool gel que às vezes a Qualquer pessoa tem. coisa. Por quê? Para evitar uma infecção secundária. Segunda Boca coisa. de cobra é suja. A terceira coisa é,
ser encaminhado para o serviço médico mais próximo. E a quarta coisa, durante a remoção, se possível, manter o local atingido numa posição mais elevada. Se for o braço e mão, assim, mais elevado e confortável, tá? Não é para ficar assim, não. Tá? Dessa forma, para evitar o inchaço. Uhum. Foi no pé, na perna, se possível, mantenha elevado. Se você, por qualquer motivo, não consegue levantar a perna, não levante. Tá. Não dá para levantar o braço, não levanta, mas se der, levanta. Acabou. Agora uma pergunta minha, para encerrar essa história. Tô lá numa expedição há 8 dias no meio do nada e fui picado por uma cobra. Não tenho, supondo que eu não tenha nenhuma possibilidade de atendimento médico. O que eu faço? Não faz nada. Descansa. Você descansa, não importa. Você está 2 dias de viagem, foi picado. Começa a se dirigir para Você atendimento. volta, começa a dar um jeito de chegar no atendimento médico mais próximo. Ah, vou demorar 2 dias. Ah, Melhor vai. do que nada. Melhor do que nada. Entendi. O que não deve é ficar lá falando assim, eu vou morrer. E os amigos, tá bom, vai aqui em paz. Isso não. Tá. Vou agravar mais a pergunta. No caso de ter uma pessoa perdida, que aí essa não tem como ter atendimento mesmo, aí se eu repousar, a chance de eu me dar bem é melhor, porque de certa forma, se eu não bater o coração tão rápido, ele não vai espalhar tanto veneno, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas o fato de você ficar repousando, talvez você diminua a sua ansiedade e a coisa pode ser que não complique. Agora, isso está me falando coisas extremas, tá? Claro, Muito estamos extrema. falando de uma situação extrema. Mas é uma pergunta que tem muito, assim, no Eu caso de eu sei. não ter atendimento. Por que a gente não deve matar cobra? Talvez essa seja a pergunta mais importante dessa história. Primeiro, porque 85% das cobras não são perigosas. Mesmo as perigosas que têm veneno, são animais da fauna silvestre. Então, animal da fauna silvestre não deveria ser morto à toa. Animal perigoso que tem veneno, ele é importante, primeiro, porque o veneno dá muita coisa boa pra gente. Tá certo? Não só soro. E segundo, porque não é matando as cobras que resolve o problema. Claro. Eu estou dando uma resposta de biólogo e do Butantan. Zé, muito obrigado. A gente não falou como o soro é feito, porque a gente vai mostrar isso para vocês na próxima matéria. Então, se vocês não estão inscritos no canal, inscrevam-se no canal, acompanhem, dê um like. Eu vou deixar aqui também todos os contatos aqui do Instituto Butantan, caso você tenha alguma dúvida, enfim. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Obrigado, José. Valeu.